Olá, meus alunos do Colégio Objetivo. Aí, segundão, tudo bem? Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos ver o módulo 18, tá? Pega aí no seu caderno, caderno 3, frente 1, módulo 18, e ele vai falar da equação de Clapeyron. Nós vamos só uma introduçãozinha e já rapidamente para as resoluções dos exercícios, tudo bem? Então vamos lá, acompanha comigo aí. Mas antes disso, quero mostrar para você o seguinte, que é importante entender um pouquinho sobre conceituar o gás, tá? É isso que nós, dentro dos exercícios, nós vamos entendendo, interpretando isso daí, apresentar a equação de Clapeyron, as unidades usuais do sistema internacional, quando que eu uso pressão, volume, e aí a temperatura, qual unidade, se é PA, né? Pascal, ou se é ATM, atmosfera, se o volume é litros, se é metros cúbicos, se é a temperatura na escala Celsius ou na escala Kelvin, tá bom? Tudo isso, o exercício ele auxilia você para resolver. E relacionar a equação de Clapeyron com as transformações gasosas. Nós temos aí uns exercícios que vão falar dessa transformação. Transformação é o quê? A transformação isobárica, a transformação isovolumétrica, isocórica, isométrica ou a transformação isotérmica. Como que isso é dentro do exercício? Então, nós vamos ver esses itens dentro dos exercícios. Vamos lá? Mais um item. 3 situações que eu tenho que estar sempre atento. A primeira situação é que o modelo cinético molecular. Lembre assim, o que é modelo cinético? Cinético é cinética, velocidade. O gás ele está relacionado com a velocidade, com a temperatura. Se eu tenho temperatura, eu tenho velocidade interna do gás. Tá? Nós vimos isso, só estou dando uma pincelada aqui para resolver os exercícios. Mas o modelo cinético molecular é as moléculas de gás se movimentando, tá bom? É isso, por isso que é modelo cinético. Todas as substâncias são constituídas de moléculas, legal, que representam a menor parte da matéria. 2, tais moléculas estão em contínuo movimento caótico, elas estão se movimentando para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Esse movimento é uma bagunça, mas esse movimento bagunçado, todo louco, maluco, chamado de movimento caótico. E 3, a curta distância, as moléculas interagem entre si com choques elásticos. Então nós vamos falar de cilindros com a mesma substância, substância hidrogênio. Então vamos lá, as moléculas de hidrogênios batendo uma na outra. A hora que ela vem bate, a velocidade se mantém constante. Os choques elásticos, os choques são elásticos porque não perdem energia. Vamos trocar, tira todo o hidrogênio, agora coloca o oxigênio e faz o experimento e faz os cálculos. Tira todo o oxigênio, agora coloca nitrogênio. Então observe que não é mistura de gás. Nessa aula não vamos misturar o gás, nós vamos pegar um único gás e passar ele por uma pressão, ou manter volume ou manter temperatura. É a mesma molécula, isso que é importante. Por isso que esses são os 3 pilares da física nesse momento. Bom, agora vamos lá para o primeiro exercício. Olha aí, vou apresentar para você o exercício, a sua leitura e os seus detalhes. Laboratório químico, foi descartado um frasco de éter sem perceber que em seu interior havia ainda um pouquinho de éter, 7,4 gramas de éter. Parte no estado líquido e a outra parte no estado gasoso. Esse frasco de 0,8 litros de volume fechado hermeticamente foi deixado sobre o sol e após um certo tempo atingiu a temperatura de equilíbrio de 37 graus Celsius. O valor acima, esse 37 graus Celsius, valor acima da temperatura de ebulição, quer dizer, aquele restinho que estava no fundo, que era líquido, virou gás. Então nós temos um recipiente com gás. Se todo o éter no estado líquido tivesse vaporizado, a pressão dentro do gás seria qual?
Bom, ele deu aqui uns dados e eu vou para esse detalhe aqui. Primeiro, olha, primeiro detalhe aqui é o seguinte, massa molar do éter, aonde que entra essa massa molar? Massa molar, ele tem a ver com o número de mols. Vem aqui, vamos dividir a lousa comigo aqui, ó. Então, nós temos que a massa, o número de mols, o N, é a massa em gramas pela massa molar. Ele deu massa molar, tá? Então, ele está falando isso daí, massa molar. Aí, por isso que apareceu 74 gramas. E lá no enunciado, 7,4 gramas. Nós temos inicialmente um cálculo aqui, que é o 7,4 gramas sobre o 74 de massa molar desse éter. Então, esse é o primeiro, um pré-cálculo, para nós descobrirmos o N. Então, nosso N aqui, 7,4 por 74, vai ser a mesma expressão que 74 por 740. Como que eu fiz isso? Bom, muito simples. Vai lá na matemática, olha, multiplica por 10 em cima para desaparecer aquela vírgula, e é claro que eu vou multiplicar por 10 embaixo. Por isso que deu 74 por 740. E descobrimos então que isso aqui vai dar 0,1 mol. Pronto, uma primeira informação para nós. Tudo bem? Antes de começar o exercício. E daí, ele deu uma outra informação também para nós, está escrito aí que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Outra expressãozinha para nós aí que vai ser somar 273 mais a temperatura do exercício, que é da ordem de 37. Então, descobrimos que Kelvin, somando, vai dar 310 Kelvin. Tudo bem? Então, já temos duas informações auxiliares para resolver o exercício. Agora, constante universal. Eu quero que você preste bem atenção nessa tal constante universal dos gases aí. 0,8 atm, né? Litros, então nós temos volume em litros, mol já está calculado e o Kelvin também. Essa constante dos gases que está aqui, amiguinho, ela orienta você na resolução. Agora vamos para a lousa então, vem cá. Vai ser o seguinte, nós temos, pensa comigo assim, você tem um frasco, tá lá, deixando o frasquinho aqui em pé, ele está fechadinho, opa, o desenho aqui ficou feio, tá aqui, o frasquinho dele, né? E ele está tampado, pronto, ó, está tampadinho. O volume, qual é o volume dele? O volume ele deu aí no enunciado 0,8 litros. E que aqui no fundinho tinha um pouquinho de líquido, tá? E esse pouquinho de líquido acabou que vaporizando, ocupando então todo esse volume aqui. Essa massa que existia aqui, olha, é o N, que vale 0,1 mol. Tudo bem? A temperatura externa, que convertida aqui para Kelvin, né? Temperatura era da ordem de 310 Kelvin, essa temperatura. Muito bem, então nós temos o número de mols. Como estamos falando de gás, os gases têm a sua constante universal. Para este caso foi usado 0,8. Tudo bem? Conforme o enunciado. Agora, o que fazer? Vamos aplicar essa equação aqui, olha. PV nRT. Pressão, o volume 0,8, o número de mol 0,1, a constante 0,08 e 310 da temperatura. Muito bem, hora da matemática. E aí,
Vamos lá. 0,1 vezes 0,08 vezes 310 dividido aqui por 0,8. Multiplica tudo isso daí, multiplica tudo que está em cima, divide pelo número que está embaixo, que é o 0,8, e chegamos a uma conclusão de 3,1 atm. Tudo bem? Ó, resolvido? É isso. Espero que você tenha entendido o exercício, a resolução. Feito. Fique na sequência, acompanha que tem mais um exercício, teu número 2.